Saudações, Saudações, meu grande amigo. Tudo bem? Como é que você tá? tudo bem, graças a Deus. Infelizmente estamos passando por essa pandemia aí, mas se Deus quiser vai passar rápido e poder já em breve estarmos juntos. Vamos sim, cara. Se Deus quiser, tudo vai passar e em breve estaremos aí nos estádios lotados novamente. Tudo para essa nação estar feliz aí novamente, né, cara? Agradeço em nome da nação, cara. Pô, sua disponibilidade aí, a parceria de sempre conosco aí, irmão. Obrigado. É sempre um prazer estar conversando com vocês e estar conversando sobre o Flamengo. Para mim é um prazer e uma honra muito grande. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Marcelão. Irmão, nós separamos as perguntas aqui, não vamos perder tempo, não. A galera quer saber um pouquinho da vida desse cara. O Fera, é a fera e o Fera. Aí, vou arrebentar aqui, posso? Bora, vamos embora, vamos conversar, vamos bater papo. Então vamos embora, irmão. Em primeiro lugar, a galera quer saber uma curiosidade que eu também tenho. Da onde surgiu Fera? O apelido, de onde surgiu? O apelido foi do Reinaldo com o Juan. Eles lá atrás, a gente começando no Flamengo, né? A gente já tinha uma amizade de ter jogado na base contra. E aí a gente se reencontrou em 2000 no Flamengo. Aí, pô, ele é fera. Aí depois começamos a fazer uns trabalhos. Pô, o trabalho dele é fera. E foi ficando fera, ele é fera. E aí virou fera. Pô, é fera de trabalho fera, de bom trabalho, é isso? É, virou nesse sentido também. Rapaz, que maneiro, maneiro. Então responda, quem que batizou? Foi o Reinaldo, Reinaldo e Juan. Reinaldo que jogava na frente, aquele escurinho, né? E o Isso. Juan E o zagueiro. Juan zagueiro. Ah, porque depois teve o Juan lateral também, né? Mas pô, É, Juan zagueiro. Juan zagueiro. Rapaz, eu nem consigo ver o Juan botando apelido nos outros. O Juan é tão pacato. Mas no meio ali gostava de zoar os outros também, né, Marcelo? Não, o Juan, ele é caladão, ele é daquele jeito meio É, quietão, mas no meio do grupo ele se solta. dá uma zoada, né? É um Ah, cara bem entendi. legal dentro do grupo. Não é à toa que todos os jogadores, todo mundo adora o Juan. O Juan é um cara Pô, excepcional e fora de série. fera demais. Verdade, irmão. Rapaz, o Marcelão foi nascido aonde, cara? Nascido, criado, pelada, arrancava tampão do dedo, por onde? Cara, eu nasci em Copacabana, né? Eu morava em Copacabana, mas muito pequeno eu já me mudei para Jacarepaguá e fiz a minha infância, adolescência toda em Jacarepaguá e me tornei adulto também ainda morando em Jacarepaguá. Então a minha base toda, a maior parte da minha vida foi vivendo em Jacarepaguá. Show, um abraço pro nosso anjinho do Flamengo aí presente. Amigo, Qual, irmão, qual... Pô, alegria, alegria. parceiraço. Marcelão, qual parte de Jacarepaguá que você morava ali? Eu morava na freguesia. Freguesia. Show de bola. Porque eu moro perto, né? Relativamente, né? Bento Ribeiro é 15 minutinhos para Jacarepaguá, é bem rápido. Rapaz, apresenta pra galera aí, Marcelão. Pô, você é filho de quem, irmão? Fala pra galera aí que tem muita gente que não sabe. Quem Meu é pai é seu pai? Marco Antônio, lateral esquerdo, jogou em três grandes clubes também aqui do Rio. Jogou na seleção brasileira. Ele é de Santos, ele não é carioca. E aí veio para cá ainda na adolescência, 16 anos. E aí ficou aqui em 2 anos, ele já estava na seleção brasileira. Em 3 anos estava disputando a Copa do Mundo. Ele de Santos pro Rio, em 3 anos ele estava jogando a Copa do Mundo. É uma coisa assim que aconteceu e que Maneiro. acontece muito rápido na vida dos jogadores. E graças a Deus ele estava preparado e pôde ainda jovem ser campeão do mundo em 70 com aquele time que é maravilhoso, encantou a todos e está na história do futebol brasileiro e mundial. Lateral esquerdo? Lateral esquerdo. Se vocês Lateral forem esquerdo. pesquisar na seleção brasileira de 70, de 1 a 11, o único que não é o número de 1 a 11 é o lateral esquerdo, que no caso jogou o Everaldo, e meu pai perdeu a posição no decorrer da preparação, né, para a Copa. Então a seleção jogava com 1, 2, 3, 4, 16, aí vinha 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Meu pai era o único É mesmo, que que maneiro. começou a preparação, mas no último amistoso ele não jogou. E aí houve a mudança, o Everaldo ficou, jogou bem, e aí jogou. Ele fez 2 jogos apenas na Copa de 70. Ele fez Peru e Romênia. Show.
E, na realidade, o seu Marco Antônio, cara, aonde que ele entra nessa influência de futebol na vida do Marcelão? Cara, desde sempre, né? Porque desde pequeno, aquela pergunta, né? Pô, vai jogar igual o pai, vai ser Uhum. jogador, o que que você vai fazer quando crescer? Então, as perguntas sempre foram relacionadas a isso, ao futebol. Então, eu comecei desde pequeno com a ideia de tentar ser jogador, mas nunca largando os estudos. E quando eu fui vendo que as coisas estavam ficando complicadas, jogando em time pequeno, as coisas não acontecendo como nós achávamos que deveria estar acontecendo naquele momento, eu recebi um convite para jogar o campeonato universitário pela Faculdade de Castelo Branco. E aí fiz os 4 anos da faculdade jogando pelo time da faculdade. E aí as coisas foram acontecendo dentro do Flamengo. Eu já estava numa escolinha de futebol do Jair Pereira enquanto eu entrei na faculdade, assim, trabalhando no mesmo período da faculdade. Mas Fui isso pro, com que idade, Marcelo? Que idade você tinha mais ou menos? eu tinha 20 anos. Eu joguei categoria de 20 anos. base toda. Toda a categoria de base eu fiz. Infantil, juvenil, Entendi. juniores. Ainda rodei um pouquinho tentando a vida como profissional. Aí jogando em time pequeno, não recebendo, dificuldade, morando embaixo da arquibancada, ganhando pouco. É Aí eu falei, mesmo. não, não, eu vou estudar e vou buscar uma outra situação através do futebol, mas buscando os estudos, buscando a área de educação física, depois vou buscando como treinador. O objetivo sempre foi ser treinador, então eu tinha que ter uma preparação. Naquela época a preparação era através da educação física. Então me formei, fiz os cursos que naquela época eram necessários e depois fazendo todos até chegar ao último agora que foi o da CBF. E a gente vem passando por isso, nos preparando, nos capacitando para que sempre que tiver uma oportunidade que a gente possa fazer um trabalho de qualidade e excelência. Lembrando que além da sua competência, que é indiscutível e a nação sabe disso, a nação reconhece, você sabe que eles reconhecem. E o mais bacana, Marcelo, é que o Flamengo tem uma ciência ali. Não basta ter competência. Se não tiver o DNA, se não tiver essa sinergia que é de mão dupla. Cara, e você sempre teve isso. E a nação sempre te abraçou. E por consequência, cara, você, na minha concepção, não digo nem foi, é um dos caras mais queridos, um dos profissionais mais queridos. Isso não estou falando aqui porque está fazendo a live comigo, não. Isso aqui é opinião quase que unânime. Vou dizer que é unânime porque ninguém é unânime, mas 99% da nação pensa assim. Você é um cara que honrou com sua competência, você é um cara que fez o melhor pelo Flamengo sempre que foi requisitado e nos bastidores da Gávea, eu, por exemplo, acho que você nem sabia disso, eu trabalhei um tempo na Gávea, né, 2 anos dentro da Gávea, então eu sempre percebi, né, as pessoas que, toda a área, todo segmento, tem uns que trabalham muito, outros que não são muito de trabalhar, mas você sempre foi um cara extremamente trabalhador e batalhador, que sempre honrou as raízes. É por isso que a nação te ama, irmão. A nação, eu tinha que falar isso pra você, porque só de eu falar hoje que ia fazer live com você, irmão, tu não tem noção de quantas vezes eu ouvi a frase. Vou falar pra você qual é a frase. O fera é fera. O fera é É, fera. Tô falando de goleiro Bruno, tô falando do Rodrigo Arroz, Vinícius Pacheco, todo mundo. Ontem falei com o Edinho falou, pô, o fera é fera. Então, quer dizer, quem sou eu? São os caras que conhecem, que estavam ali dentro, que falam. Então, primeiramente, te parabenizar, para a gente entrar nas outras perguntas aqui, e te agradecer por tudo que você fez e representou para o nosso Mengão, irmão. eu fico feliz de saber desse carinho de todas as pessoas que trabalhamos juntos e da nação rubro-negra. É um prazer, cara, poder retribuir tudo que o Flamengo fez por mim. Eu entrei no Flamengo estagiário, passei por todas as funções dentro do Flamengo, auxiliar da preparação física, aquele segundo, terceiro auxiliar, aí depois o primeiro auxiliar da preparação. Assumi como preparador físico em 2004, um período com o PC Guzmão, quando ele foi treinador. Fui o observador técnico, analista de desempenho, auxiliar.
assumi agora interinamente esses 4 jogos. Então o Flamengo me preparou, o Flamengo me capacitou, me deu essas oportunidades de aprender. Eu trabalhei com 27 treinadores dentro do Flamengo e fora. Trabalhei em 16 clubes, incluindo o Flamengo. Então isso tudo foi porque o Flamengo me abriu as portas e me deu oportunidade. Se eu não tivesse começado lá em 2000 no Flamengo e o Flamengo não tivesse aberto as portas para mim, não tivesse me dado essa oportunidade de conhecer os profissionais que eu conheci, de ter participado das campanhas que eu participei, eu tenho certeza que muitas das coisas não teriam acontecido. Então eu sou muito grato ao Flamengo e não poderia de jeito nenhum fazer 1% a menos do que eu fiz. Acho até que ainda poderia fazer mais e tenho condições ainda de poder ajudar mais. E eu tenho certeza que a minha gratidão e o meu carinho pelo clube é eterno. Pô, meu irmão, confesso que eu tô até emocionado, sinceramente, porque hoje em dia, século XXI, é raro ouvir isso. Principalmente, Marcelo, é como eu te falei, irmão, eu não sou de ficar rasgando seda para ninguém, eu falo o que tem que ser falado, mas hoje um profissional, quando é desligado de qualquer empresa, fica um sentimento de revolta, aí esquece toda a gratidão. Você está vindo aqui, irmão, dá justamente o exemplo contrário. Você está falando para nós o seguinte, cara, agradeço a cada minuto vivido ali dentro, tudo que eu aprendi, e o principal, irmão, que você falou aí agora. Porra, eu ainda. Como é que foi o negócio? Para poder copiar depois e botar? Eu ainda. Acho que eu não ouvi bem, não. Galera, quem quer ouvir aí de novo? Eu ainda o quê? Tenho muito a dar pelo Flamengo, é isso? A retribuir pelo que o Flamengo me fez. Ah! Que Deus abençoe. Teremos cenas dos próximos capítulos. Porque o Flamengo é uma instituição desse tamanho, é justificável o que foi feito nesse momento agora, mas futuramente eu tenho certeza, pelo profissional que você é, que esse casamento, filho, não tem como não acontecer. Vai acontecer novamente. Foram questões administrativas e a gente entende, isso aí acontece no futebol. Essa foi minha terceira passagem pelo clube, então a gente que é profissional do futebol sabe como as coisas acontecem, e essa foi a terceira e tenho certeza que ainda terá a quarta e outras situações vão acontecer, e a gente dentro do futebol sabe como as coisas acontecem. Então, só tenho a agradecer, só tenho a parabenizar o clube e a gestão atual agora pelo que tem feito, a estrutura, o trabalho. Então, agradecer principalmente ao nosso presidente, Rodolfo Landim, agradecer ao Marcos Braz, que é um cara que sempre me apoiou, sempre me deu oportunidades, e é um cara que eu tenho um carinho, uma admiração enorme pelo trabalho que ele faz nos bastidores do clube. Pô, perfeito, irmão. Cara, então você chegou a se profissionalizar como atleta, como jogador de futebol, ou na base já você já virou a cabeça pro lado de treinador? Como é que foi isso? Não, na base eu sempre fui um cara preocupado com as partes táticas, com sistemas, com modelo de jogo, com treinamento. Eu sempre fui um cara que perguntava muito. Eu não aceitava assim só, faz aquilo ali por quê? Eu perguntava por quê, como, quando. Os treinadores, às vezes, até alguns não gostavam muito dessa parte do questionamento. Quando nas equipes menores eu sempre fui capitão dos times, então sempre tive aquele cuidado maior de estar ali atento a detalhes, a comportamentos do grupo. Então, acho que foi uma coisa meio que natural, essa preparação. Eu tive um apoio muito grande da minha família, que me apoiou quando eu precisei estudar e me incentivou, então foi uma parte fundamental. Em alguns momentos você desanima, você pensa que não vai acontecer, e aí depois você recebe feedback positivo da família, dos amigos, e vê que as coisas vão acontecendo, você fica muito feliz. Então comecei nessa parte, tentando jogar, vi que estava ficando difícil, e aí... Zagueiro? Zagueiro igual entrou agora aqui um zagueiro que eu não joguei 3% aí, do que ele jogou. Eu já perguntei para poder falar dele mesmo. Só que ele tá errado comigo, fera. Tá errado comigo. Mandei o zap chamando ele pra live e não me respondeu, não. Vou pegar esse negão. Mas ele vai. Vou pegar esse negão, fera. Como é que é, fera? Fala quem é. Apresenta pra galera aí. Não, antes eu só queria falar o seguinte. Eu queria ter jogado 3% só do que ele jogou. Se eu tivesse jogado 3% do que ele jogou,
que é o meu amigo, meu irmão, Júnior Baiano, um cara que eu também tenho Era um demais. carinho. Esse cara, eu tenho que fazer uma live para contar tudo que ele fez por mim. Esse cara Eu é um cara que eu imagino, cara. tenho um Eu carinho, uma imagino. admiração muito Genial. grande pelo Júnior, um cara que eu tenho um respeito e ele sabe de todo o meu carinho por ele e por toda a família dele. Então, é um cara assim que me ajudou num momento muito difícil e a gente que é irmão, que é amigo, só tem a agradecer por tudo que ele fez por mim também. Quem via aqueles carrinhos dele não sabe o tamanho do coração que tem, né, Marcelo? Pô, não sabe, não sabe. O coração, Rapaz, o homem coração dele não cabe dentro do peito dele. É um cara fora Verdade. do normal, fora do normal. Quem não conhece tem que um dia parar e conhecer realmente quem é o Júnior Baiano. Um cara Aí, quem fora de quiser, quem série. quiser live com o Negão aí, bota aí hashtag baiano, pra ele ver, pra gente fazer uma live fera com ele aí, ó. A live dele Fera não pode demais. ser, não pode ser de uma hora só, não. Ele tem que Tem que ser umas cair, 5 voltar. horas. 5 horas de live. Ou então Pô, fazer série. Ou então fazer uma série. fazer uma série, né? Valeu, Baiano, ó. Beijo no coração, irmão. Tamo junto. Cara, e aí você chegou a se profissionalizar como jogador? Como é que ficou isso? Não, eu Não chegou jogava a ainda como profissionalizar. amador. Não, eu jogava no Sim, profissional como amador, que ainda podia jogar ainda como amador, era normal. Hoje em dia, os clubes não botam um jogador amador para jogar no profissional pelas questões contratuais, de sim. poder tirar um jogador do clube e tal. Antigamente tinha aquele negócio do passe, você não saía mesmo, podia ser amador que não sairia do clube. Então, a gente que jogava na base, jogava no profissional e era bem comum isso. Então eu jogava, rodei por aí, tive em Bagé, no Guarani de Bagé, rodei por outros times aí menores do Rio, aqui Bom Sucesso, São Cristóvão, Bangu, rodei vários aqui no Rio, até a hora que eu falei, chega. E aí fui jogar universitário, e ali eu fui fazendo a minha cabeça já para parar de jogar, porque o universitário treinava menos, era um treino na semana só e um dia de jogo, então a gente treinava às quartas e jogava aos sábados. E aí vai perdendo a condição física, você vai deixando. E aí fui me interessando por outras áreas do futebol, pela ciência do esporte, fui gostando e aí saí para outro lado e estou muito satisfeito e tenho certeza que fiz a escolha correta. Eu acho que se eu tivesse jogado, não teria jogado nos clubes que eu trabalhei, não teria feito a carreira por outro lado que eu fiz. E sou muito realizado, não tenho nenhum tipo de frustração por não ter jogado, muito tranquilo e resolvido aqui na minha cabeça. E tenho certeza que fiz a escolha certa. Luiz Lima, nosso ADM, mandando um grande abraço para você, lá de Riachão do Jacuípe, na Bahia. Tá dado aí, Luiz. É teu fãzão aí, Marcelo. Valeu, um abraço. Meu irmãozão, cara, aí você saiu do Flamengo agora recentemente, todo mundo soube e tal, foi notícia no Brasil todo. Você já tem algum planejamento? Já tem algo em vista? Tá só respirando ainda? Como é que tá a tua situação atual? Não, primeiro, o futebol ele está parado, né? Então, Uhum. existem sondagens, existem uma ou outra curiosidade para saber como é que você está, qual é a sua cabeça. Por enquanto, eu não tive nenhuma proposta oficial, tive algumas sondagens só para saber como está a vida, como é que está a expectativa sobre o coronavírus e tal, e a gente tem conversado. E agora vamos ver quando abrir o mercado, quando começarem os jogos, o que vai acontecer para frente. Rapaz, tem um camarada aqui, Luciano Portela. Rapaz, se depender dele, tu vai pro Fortaleza, que ele já botou acho que 40 vezes aqui. Pode até voltar pro Flamengo, mas vai ter que passar pelo Fortaleza. Luciano, vou pensar no teu caso, hein? Se a proposta for boa. Aí, pô, aí, Marcelão, pra tu ver como é que é o negócio, né? Tamo aí, Transpõe o muro da Gávea, né, irmão? O Luiz já transpõe. tá dizendo aqui, só não vai pro Vasco, pelo amor de Deus. Pra poder não virar rival, pelo amor de Deus. Pô, Marcelo, pelo amor de Deus, hein? Não vai fazer isso com a gente, não. Então, meu irmão, e você passou, como você falou, com vários treinadores ali no Flamengo e tal. É complicado pra caramba perguntar quais foram os mais importantes, que cada um tem sua importância. Mas qual cara mais te marcou? Aproveita também
conta pra galera como que você chegou até o Flamengo, né? Que a galera também quer saber isso. Como que foi essa chegada ao É, Flamengo? eu cheguei no Flamengo batendo na porta. Eu fui lá, bati na porta, não tinha ninguém assim que tivesse me levado. Eu fui lá ver um treino, bati na porta e aí pedi uma oportunidade. No Flamengo não tem estágio no profissional, não poderia. E aí eu pedi para fazer um estágio de observação apenas. E aí fiquei no período de observação durante um tempo. Esse período eu pedi para filmar uns jogos, pedi para filmar os treinos, pedi se eu poderia ter oportunidade de acompanhar o dia a dia. Me deram essa oportunidade e eu fiquei. E era um período de carnaval, um período que a escolinha que eu trabalhava estava parada, então pude ir todos os dias. Aí depois eu continuei indo mais um pouquinho, aí fui pedindo para ficar mais um pouquinho, até que apareceu uma oportunidade no tipo um sub-23 que tinha, que o Flamengo ele iria reunir todos os jogadores que estavam emprestados. Eram mais ou menos uns 40 jogadores que estavam emprestados no Brasil todo. Era jogador que tinha estourado idade de júnior, jogador que estava emprestado há um ano num clube e acabar o contrato, outro que estava voltando de lesão. Tinham vários, vários. E aí, como eu estava lá todos os dias, eles precisavam contratar um profissional para fazer esse trabalho junto do Nunes, que o Nunes seria o treinador desse time, para avaliar, para ver como é que estava esse grupo todo. E aí, o Toninho Oliveira, que era o preparador físico na época, ele viu que eu estava lá todos os dias, viu que eu estava todos os dias interessado em aprender, em conhecer. Ele viu que eu já estava estudando, ele viu que eu estava me formando, faltava pouco para eu me formar. E aí o Toninho me fez o convite, ele falou, pô, cara, você está aqui todo dia, você é um cara interessado, um cara que, pô, ninguém te dá nada aqui, nem atenção, às vezes eu posso te dar, porque a gente está ocupado aqui, mas você não deixa de vir todos os dias, você fica aqui, chega cedo, sai depois do grupo, está todos os dias esperando alguém para conversar com a fisiologia, com a preparação. Não te interessa pegar esse grupo junto do Nunes, não, para você desenvolver um trabalho? É um trabalho de pouco tempo, não vai ser um trabalho que você vai ficar aqui muito tempo, porque é só um período de avaliação, isso aí deve demorar em torno de 3, 4 meses, mas serve como período de estágio. Falei, pô, Toninho, eu tô dentro, cara. Não quero nem saber quanto eu vou ganhar. E se eu vou ganhar, eu quero estar dentro. Então, entrei, ele me deu essa oportunidade, sou eternamente grato ao Toninho Oliveira, que me deu essa oportunidade. E aí ficamos 3, 4 meses nesse processo, até que houve o processo do Flabarra, que o Flabarra foi fechado, aquele negócio do aluguel, fica, não fica. E aí voltamos para a Gávea. E o projeto foi encerrado. E aí, desse projeto, saíram alguns jogadores para o profissional direto. Saiu o Roma, saiu o Fabiano Cabral, Luciano Netter. Alguns jogadores saíram já bem condicionados para esse grupo do time principal. E jogando. O Roma chegou a jogar como titular várias vezes. Sim. E aí o Toninho me elogiou para o Quimelo, que era o supervisor, falou: Quimelo, pô, o trabalho que eles faziam lá era um trabalho bom, os jogadores chegaram aqui numa condição boa. Vamos aproveitar o Marcelo como estagiário aqui da gente. Aí o Quimelo aceitou a ideia do Toninho, me contratou realmente aí como estagiário, aí eu já era funcionário. E aí eu fiquei, e aí começou a minha história, e aí fiquei 10 anos dentro do clube. E em qual treinador você mais. Gratidão a todos, lógico, profissional que você é. Mas sempre tem um que você tem um perfil mais próximo, te inspira mais. Quem foi esse cara? Então, eu Ou os trabalhei, caras? eu trabalhei com alguns. Um cara que me ajudou muito dentro do Flamengo foi o Joel Santana. Por quê? Foi um cara que eu estava em 2005. Eles tinham eu tinha descido para a base, estava 8 meses já na base. E o Joel, quando chegou no Flamengo em 2005, ele me trouxe pro profissional, me botou como observador, ele junto com o Isaías Tinoco, o Isaías tinha me indicado para fazer essa função de observação, porque o Andrade, eu estava trabalhando com o Andrade de 2000 a 2004, né, como auxiliar permanente da casa, e aí eu desci em 2005, e aí fiquei de janeiro de 2005 a agosto de 2005. Aí o Isaías falou, ó, tem um profissional na base,
que pode vir aqui fazer esse trabalho. Aí o Joel me aceitou, me trouxe o profissional, e aí foi um cara que me deu várias oportunidades, aprendi muito sobre organização defensiva, principalmente com ele. É um cara que tem uma leitura de jogo muito grande, e aí depois me deu a oportunidade de trabalhar fora do Flamengo também. Fui para o Cruzeiro, fui para o Bahia com ele, voltei para o Flamengo de novo com ele. Então é um cara que, assim, que eu tenho uma gratidão enorme pelo Joel, pelas oportunidades. Mas eu também tenho outros treinadores, como o Valdemar Lemos, que foi o primeiro treinador dentro do Flamengo, que me botou como realmente auxiliar técnico. Hoje as pessoas falam que eu sou novo e tal. Imagina em 2003, quando ele me tirou da preparação física e me botou realmente como auxiliar técnico dele. Nós fizemos, nós fizemos 9 jogos e foi uma campanha maravilhosa do Valdemar naqueles 9 jogos. Ele ganhou acho que 6 jogos, empatou 2, acho que a gente perdeu um jogo só. Então foi uma campanha maravilhosa com o Valdemar. Aprendi muito com 3 caras também que são referências no futebol. Um é o Zagallo, um cara que eu pude trocar figurinha e ele me explicar o que ele fazia em 70, a história do meu pai, como ele convocou meu pai. Tu ter essa oportunidade de conversar com a referência que é, com o ídolo que é o Zagallo, e tu poder conversar com ele sobre futebol, foi uma oportunidade ímpar. Um outro treinador também que está na história do futebol mundial, que é o Evaristo de Macedo, ídolo no Barcelona, ídolo no Real Madrid, multicampeão, por onde passou, também um cara que todo mundo falava, pô, o Evaristo ele não gosta muito de trabalhar com profissionais jovens. Pelo contrário, sempre me tratou muito bem. Só tenho elogios ao Evaristo, só tenho agradecimentos ao Evaristo. Então é um cara assim que me deu muita oportunidade. E outro cara também que eu tive uma oportunidade que não é tão badalado assim no futebol e que eu falo sempre é o Carlinhos. Um cara que dentro do Flamengo eu acho que ele merece muito mais homenagens, muito mais elogios e agradecimentos por tudo que ele nos proporcionou. Um cara que eu aprendi muito, um cara que me deu a primeira lição de futebol que eu aprendi foi com ele. A gente em Copacabana a gente concentrava, tinha uma lojinha de bala que antigamente a gente comprava bala por peso. Aí eu passava ali na lojinha, comprava umas graminhas de bala ali pra gente trocar uma ideia ali, eu e o Carlinhos antes dos jogos. E aí ele perguntava, meu filho, o que você quer ser? O que você quer fazer? Quer ser preparador? Você quer ser treinador? E eu falei, professor, eu quero ser treinador. Estou aqui me preparando para um dia, não sei, daqui a 10, 20, sei lá quantos anos, virar treinador. Eu vou te dar um conselho. Guarda para a sua vida. Se você quer ser treinador, o seu time tem que ter, primeiro, uma boa organização defensiva e também uma desorganização ofensiva. Guarda isso para sua cabeça. Mano. Isso Galera, anota aí. Anota essa. Essa aí é bizu, hein? Em 2000, Caraca, show. Em 2000 o cara falava isso. E hoje todo mundo fala em organização, transição. E ele falava em organização, então ele falava, ó, tem que ter uma organização defensiva muito forte, tem que se defender bem, e você tem que ter uma desorganização ofensiva que é para você enganar e ludibriar os adversários. Muito show, irmão. Muito show mesmo. Cara, que história. E lembrando que o Carlinhos, ex-atleta também do Flamengo, um excepcional, inclusive com 2 títulos brasileiros pelo Flamengo. Então, ele é o treinador, é o único treinador que conseguiu vencer o Campeonato Brasileiro por 2 vezes, levando em consideração a Copa União, que o esporte diz que é dele, né, Marcelo? Mas, pô, pelo amor de Deus, hein? Vamos nem discutir isso, que você agora é um profissional que está no mercado. Aí vai que o esporte liga com a proposta aí você fala que é deles. Fala que eu não falei nada não, mas deixa... Não, Marcelo? Mas falando Então, do Carlinhos, é um cara assim que pô, eu tenho uma consideração Carlinhos. e um carinho pelo Carlinhos enorme. Pô, fera demais, irmão. Fera demais. E aquela... Era pacato, cara... Pô, mas sabia tudo, irmão. Sabia tudo. Cara, Tudo. As pessoas não têm noção do que era o Carlinhos. Hoje, naquela época, se tivesse Instagram, WhatsApp e todas as mídias sociais aí,
as pessoas iam conhecer muito mais o Carlinhos, o É grande verdade. profissional e o grande treinador que foi Carlinhos. Caramba, você passou na mão de carro. Só fera também, né, Marcelo? Só Passei na mão fera, ali né, filho? com alguns, Ney Franco, Porra, Carlos tá Alberto maluco. Torres, Espinosa, Conversar, Abel. conversar com o Zagallo, filho. Conversar com o Zagallo, tá de sacanagem, né? Porra, eu Tive esse abandono privilégio. faculdade, abandono tudo. Falo, vou trancar. O É o que eu professor, falo, porra, o é o que eu, professor mais fera de todos. é o que eu falo. Essas resenhas com esses caras, isso aí não está no livro e é uma pena que não esteja. Verdade. Esses caras todos deveriam ter escrito cada um pelo menos um livro que Pô, já deixasse pensou, cara? para nós uma história, uma cultura sobre o futebol, a nossa história do futebol, porque Carlos Alberto Torres, Espinosa, Abel, Joel, Evaristo, Carlinhos, Zagallo, são caras que eu não tenho palavras para descrever o que esses caras me ensinaram. Tem um outro camarada também, eu falei do Carlinhos aqui, mas tem um camarada também que participou de duas campanhas de brasileiro, né? Porra, o tal de Marcelo Fera. Porra, Marcelo, quantos anos de Flamengo no total, irmão? Total são 13. Eu tenho, 13 anos de Flamengo. eu tenho 20 anos de futebol profissional e 13 de Flamengo. Caraca, é Entre tempo, hein? idas e vindas, né? Nas três Aham, passagens. aham. E aí, faz um paralelozinho pra nós aqui, daquele time de 2009, que até essa semana, acho que 2, 3 semanas atrás, a gente bateu um papo com Álvaro, Toró, goleiro Bruno, tudo aqui no canal, pô, também geral exaltando o seu nome. E nesse de 2019, cara, que foi o fruto de um resultado de uma gestão diferenciada, faz um paralelo aí, como é que foi a sua participação nesses dois títulos aí para nós? Ah, cara, assim, você participar de campanhas vitoriosas é muito prazeroso. Te dá um orgulho, uma satisfação muito grande. Você vê o trabalho começando, você vê o final das coisas acontecendo, te dá uma satisfação muito grande. O nosso trabalho de 2009 foi um trabalho mais difícil, porque ele veio de reformulação de elenco, Fábio Luciano parando de jogar, a gente tendo que achar jogadores para as posições, lesões importantes que aconteceram. O nosso grupo ele tinha muitos jogadores jovens no elenco, então ainda era uma afirmação de jogadores jovens. A chegada do Adriano, a chegada de alguns outros jogadores, como o próprio Álvaro e o Maldonado, que chegaram no decorrer da Verdade. campanha. Então o trabalho foi meio que trocando o pneu com o carro andando. E assim, uma coisa que foi muito importante, que eu acho que foi muito importante para aquele trabalho de 2009, foi a manutenção da comissão permanente do Flamengo. Porque a gente tinha uma comissão permanente que vinha sendo campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil em 2006, campeão carioca 2007, campeão carioca 2008, campeão carioca 2009, Verdade. e aí bateu campeão brasileiro em 2009, e ao mesmo tempo a gente fazendo outras campanhas. Então todo mundo já se conhecia no olhar. O cara chegava e não tá legal, esse aqui não tá bem. E aí, fulano, a gente já sabia tudo. Então foi muito fácil assim o entendimento, o trabalho, todo mundo se apoiava. Então foi muito assim, foi fundamental para aquele trabalho, esse trabalho da comissão permanente que o clube tinha. Você vê que a gente teve 3 treinadores em 2007, 8 e 9, e a gente foi campeão 7, 8 e 9 com 3 modelos Verdade. de jogo diferentes, com 3 trabalhos diferentes, com 3 comissões diferentes, mas com 3 elencos diferentes a comissão era a mesma. Então Caramba, é mesmo. é um trabalho que me dá assim, um prazer. E alguns desses profissionais, eu saí em 2012, a última vez que eu tive pelo Flamengo, e voltei agora em 2019. Então agora quando eu voltei, encontrei alguns profissionais que estavam ainda desde 2009. Tanuri é um, Deni, nosso saudoso Jorginho, e alguns outros profissionais, Fabiano, que é o fisioterapeuta, e alguns outros profissionais que trabalhamos juntos em 2009 e que nos reencontramos agora em 2019. Então a gente também já se conhece no olhar, já se conhece no assim, sem ter que trocar muita ideia, a gente já se conhece, já cada um já sabe a capacidade do outro. Então, aquele período que eu fiz dos 4 jogos, me cerquei por todos esses amigos que ali estavam e outros amigos que eu fui também conhecendo no decorrer do trabalho.
O Flamengo hoje tem uma comissão permanente muito forte, tem profissionais capacitadíssimos, profissionais que eu tenho uma amizade, um carinho, um respeito também por todos eles. Aquele período de 4 jogos que eu fiz, os resultados foram bons, porque o grupo é um grupo muito qualificado, um grupo de excelência, de jogadores, uma comissão que me deu um suporte muito grande para poder fazer aquele trabalho ali, e uma diretoria que me deu um respaldo e uma confiança muito grande. Você chegar no clube para assumir para 4 jogos, e o presidente te bancar no primeiro jogo, sem ainda nem ter tido nenhum resultado, que você ia ficar 4 jogos, o Marcos Braz chegar e confirmar isso, todos os profissionais da comissão permanente te apoiando, estamos contigo, o que você precisar, conta comigo. Isso aí te dá uma confiança e uma segurança no trabalho muito grande. Então foi fundamental eu ter essa experiência em 2009 para eu poder chegar em 2019 com esse grupo, com esses amigos e com essa experiência para poder fazer esse trabalho. Muito show. 2009 ali também contou muito com a própria sensibilidade também do Andrade, né? Porque era um clube, era um grupo formado por líderes. Você citou bem, tinha alguns jovens, tal, era a mescla ali, mas tinha muito cara ali com liderança. Exemplo, o próprio Bruno, Léo Moura, o Angelim tinha, apesar de ser aquele jeitão, mas tinha uma certa liderança, tinha uma confiança do grupo. Depois chegou o Maldonado, o Álvaro, não sei se eu já falei, o próprio Adriano, o Pet. Então, caramba, era um time, cara, apesar de ser um time extremamente qualificado, muito difícil de administrar. Até questões de vaidade Não, e tal. não, Mas não, se não. encaixava. Se Aí que, encaixava, né? aí que tá o X da questão. Por quê? Quanto maior o talento do jogador, é mais fácil você trabalhar com o jogador. O jogador ele sabe do quanto ele é importante. Ele sabe da força dele. O Adriano, numa das palestras que nós fizemos lá, que o Paulo Ribeiro fez, ele falou: eu sou o Adriano Imperador. Eu vim para cá para a gente ser campeão. Não quero saber só de Libertadores. Libertadores é a nossa obrigação botar o Flamengo na Libertadores. A nossa obrigação é ser campeão. Eu não vim aqui só para botar o clube na Libertadores. E isso aí tem um peso. Isso aí não é Me qualquer um arrepiei, que irmão. fala. Isso aí Me arrepiei. não é qualquer um que chega lá na frente e fala isso. Então, ele é um cara que tem esse peso. O Bruno foi um cara que eu nunca vi, pode ter acontecido outras vezes, um cara chegar num jogo e pegar 2 pênaltis de um jogador como o Ganso, que é um talento. Então, o cara Verdade. ia lá, batia a falta, fazia gol, defendia, avisava para a defesa que se a bola viajasse era dele, que ele podia deixar, que ele ia lá buscar. Todo mundo tinha segurança no goleiro, sabia que se chutasse não ia entrar qualquer bola, tinha que ser caprichada para poder fazer gol nele. Então cada um sabia da sua responsabilidade. O Pet sabia que tinha que botar os caras na cara do gol, o William sabia que tinha que marcar, o Angelim sabia também a função que ele fazia, todos se respeitavam, todos tinham um carinho entre eles, cada um sabia da importância do outro, sabia que não iria ganhar sozinho, então o grupo se fechou. O grupo foi um grupo assim que foi muito bem administrado pelo Andrade, como você falou. O Andrade teve uma importância enorme, o profissional que ele é, a pessoa que ele é. Isso aí, ele tem uma importância e uma relevância nesse título aí absurda. E os caras fizeram um trabalho de altíssima qualidade e sabendo o que cada um representava. O Maldonado, quando ele chegou, você não ouve a voz do Maldonado. O Maldonado é um cara que fala pouco, mas só o comportamento do Maldonado já te diz o que ele é e por que ele foi quem ele foi. Campeão em Santos, campeão em São Paulo, campeão Por onde aonde, passou? aonde ele foi, Cruzeiro. E aí você ter um Maldonado. Ele chegou num dia, ele estava, se eu não me engano, 40 dias parado. E a gente precisando de um jogador, porque o Toró teve uma fratura na base do quinto, não podia jogar. Ayrton, se eu não me engano, estava suspenso. E a gente precisava de um jogador para jogar. E aí, Maldonado, precisamos de você, cara. Vai no banco pelo menos um pouquinho. Ó, eu estou à disposição. Se precisar de mim, pode me colocar. Não estou 100%, mas eu estou aí para ajudar. Se é outro cara, podia chegar e falar, não, eu preciso de 2 semanas para me preparar. E não, foi. E a estreia dele, se eu não me engano, foi Atlético Paranaense na Baixada, que não é fácil.
Você Pô, jogar, você jogar contra o Atlético na Baixada não é fácil, foi um jogo 0-0 e ele jogou praticamente, eu não tenho certeza se foi os 90, mas jogou grande parte do jogo e foi um dos melhores em campo. Então o Maldonado é um cara assim que deu exemplo e outros como o Léo, como o Juan, como o Zé Roberto, o Williams e Denis Marques, que foi um cara importante que quando o Adriano não jogava, o Denis Marques jogava. Então foi um grupo assim muito especial, um grupo que todo mundo se respeitou, se ajudou e os meninos quando tiveram oportunidade foram lá e deram conta do recado também. a gente pode até fazer uma analogia também com 2019. Tem muito desses traços que você falou também nós encontramos em 2019, né? Lideranças, uma sinergia bacana entre o grupo, que culminou também com o título nacional, certo? Certo? Esse grupo agora de 2019, eu acho que dos que eu conheci, que eu trabalhei, é o grupo mentalmente mais forte. O É mesmo, grupo, Marcelo? o grupo é absurdo. A qualidade que esses jogadores têm, a inteligência que eles têm, a unidade que eles têm e a parte mental deles é muito forte. O grupo altamente comprometido, todos eles são muito amigos. É aquele famoso vestiário fechado, vestiário blindado, é esse vestiário do Flamengo. Maneiro. Os caras são muito amigos, são muito profissionais. Você não tem nenhum tipo de desgaste com nada, de horário, de treino, de nada. Você programa o que é programado é desenvolvido, todo o trabalho proposto é feito com excelência e não é à toa que eles alcançaram o que vem alcançando. E eu tenho certeza que esse grupo aí tem ainda muita coisa para alcançar pela qualidade que esses jogadores têm. Alô, galera, mas aí, que o homem está acabando de falar. Acabando pandemia, Flamengo voltando, tem muito ainda para alcançar. Porra, e, venhamos e convenhamos. Tem muita coisa para conquistar ainda, né, Marcelo? Até se Deus quiser aí, passando esse negócio de pandemia e tudo, até esse ano, iníciozinho do ano que vem, eu acho que o Flamengo ainda faz história aí novamente, conforme foi em 2019, né, irmão? Tem muito trabalho ainda pela frente, tem muita coisa para acontecer. Já começou esse ano de novo, ganhando a primeira fase do estadual, Supercopa, Recopa, estava já liderando a fase da Libertadores, ia começar o Brasileiro, tem muita coisa para acontecer ainda, mas eu tenho certeza que esse grupo aí tem muita coisa ainda para conquistar, é um grupo muito forte, é um grupo fechado, e eu tive o privilégio de poder participar desse grupo e eu tenho um carinho por todos esses jogadores e por todo o grupo lá que me ajudou bastante. Muito legal. Carlos Alberto Dias, lembra dele, Marcelão? Jogou no Pô, Botafogo, passou pelo claro, Flamengo. claro, claro, Dias, claro, fera claro. demais. Fera. Professor Dias, falando aqui, ó. Boa noite, Alan. Quem complica são os que pensam que são craques. Os diferenciados pensam diferente, irmão. Então facilita o processo. Exatamente isso que você quis dizer, né, Marcelo, também, né? Abre aspas para ele. Ele Porra. é um diferenciado. Ele é um cara que. É, bem lembrado, bem Ele é lembrado. um cara diferenciado. Em 92, se ele ganhar da gente, ia dar uma coça nele, mas já que a gente foi campeão, eu perdoei ele, tá bom. Um abraço aí Mas pro Diego, o Diego Ribas Sósia, entrou aí também, mandando um abraço para você também, Marcelo. um abraço pro Já viu esse Diego. time? Já viu esse time dos Sósia, Marcelo? Vi. Já Porra, os caras são acompanho. parecidos, parecido pra caramba mesmo, cara. É Tem um que arrumar um trabalho. sósia teu, fera. Cara, Arrumar um sósia teu, pô. é um trabalho muito legal que eles fazem. Eu admiro o trabalho que eles fazem, o Gabigol da torcida. Tem, Pô, show. tem uma galera aí que a gente acompanha, o Diego, tem o Arrasca agora. Arrasca Então, chegou esse aí. Esse mesmo. é um trabalho muito legal que eles fazem. Marcelão, qual foi a maior atuação do Flamengo sob a tua batuta? Aquela que você falou, caramba, deu certo. Que você viu o negócio funcionar. Cara, o primeiro jogo é sempre inesquecível, né? O primeiro jogo é o que te marca, aquele que não foi o mais importante em termos de resultado futebolístico, porque o jogo contra o Corinthians era uma oitavas de final da Copa do Brasil, tinha muita coisa envolvida em premiações, em classificação, então é um jogo que valia, em termos de relevância, muito mais. Mas o jogo do Fortaleza, para mim, foi um jogo especial porque era o jogo que ligava uma coisa na outra.
Se a gente começasse mal aquele jogo, poderia desencadear um processo para o jogo do Corinthians e a gente precisava começar bem. Então fizemos um jogo muito seguro. Naquele jogo nós tivemos 10 chances reais de gol e o Fortaleza teve apenas uma. Nós terminamos o primeiro tempo com 73% de posse de bola. Acabou o jogo com 65%. Nós não tomamos gol, que a gente vinha num processo de todo jogo a gente ganhava, mas às vezes tomava um golzinho ali. Fizemos um gol que, na minha opinião, se não foi o mais bonito do brasileiro, foi um dos mais bonitos do campeonato. Aquele gol que o Diego toca para o Everton de letra para o Arrasca. Se não foi o mais bonito, foi um dos mais bonitos do campeonato. E você poder tá ali naquele momento, tá participando daquela situação ali, te marca muito e para mim tá guardado aqui no meu coração aquele jogo ali, aquele gol ali, é um jogo muito especial. Então, até para a galera lembrar, recordar melhor, aquele jogo, aquela jogada que o Flamengo fez sensacional, que para mim foi a melhor jogada do ano, onde fez aquela tabela e passa daqui, vai, tocou para o meio e o Gabigol guardou, não foi isso? Foi. Cara, estava sob a batuta desse homem que vos fala aí, ó. Sensacional. Pô, cara, parabéns. A outra dúvida que a nação também, sempre as pessoas me perguntam, tal, aquela transição que houve na saída do Abel, que você assumiu, tal, essa transição, você ali teve algum tempo e liberdade de mudar algo? Ou você pegou o que o Abel tinha traçado, né? Só veio com o teu argumento, com o teu toque, não precisou mudar nada. Como é que foi aquele esquema ali? E, cara, em termos de percentual, me corrija se eu estiver errado, deu 3 vitórias, é isso? Com um 3 empate, vitórias, você saiu 3 vitórias e um empate. invicto. Não tomamos gol. Nenhum dos 4 Não jogos. Rapaz, conta pra. Pô, se puder, né? Eu vou. Galera, fecha o ouvido aí. Só nós dois aqui. Conta o segredo pra mim aí, Marcelo. O que você fez ali, cara? Conta pra nós aí. Como é que é essa proeza, irmão? Não, a gente assumiu no dia que o Abel saiu, foi uma quarta-feira. Foi um período que a gente não esperava, porque nós tínhamos tido uma reunião na terça-feira muito boa, muito proveitosa da comissão, então estava tudo bem alinhado para quarta-feira. O Abel foi um treinador que eu já conhecia de 2004, nós trabalhamos juntos em 2004. Voltei a trabalhar com ele agora em 2019. Foi um cara assim que me deu total liberdade de trabalho. Ele tinha 2 auxiliares que eram o Leomi e o Fábio Moreno. E mesmo com os 2 auxiliares dele, ele poderia me deixar de lado, encostado. E nunca fez isso. Me deixou com total liberdade para trabalhar. Um cara que eu também sou grato a ele pelas oportunidades que ele me deu, tanto em 2004 quanto em 2019. Então, eu já sabia o que vinha acontecendo do time dele, quais eram os pensamentos, quais eram os conceitos que vinham sendo aplicados. Muitos conceitos foram mantidos, porque nós não tínhamos também tanto tempo de trabalho e também tinha muita coisa que o Abel tinha feito ali, que era muita coisa que a gente não poderia perder e mantivemos. E isso aí, dentro de um trabalho, é fundamental você pegar um time que já tem ideias e conceitos. Então foi um trabalho que já veio do Abel. Nós tivemos 3 treinamentos para poder mudar alguma coisa. Na minha visão, a gente deveria só trocar o posicionamento do Arão. O Arão ele jogava como um meia e ajudava na marcação. E eu achava que ele deveria ser um volante que chegava na frente. E aí conversei com o Arão, nós fizemos essa troca, dele começar vindo mais atrás e saindo esporadicamente, não tirando o Arão do ataque, porque nós precisávamos da chegada dele como elemento surpresa, como aquele elemento que chegava por trás dos nossos meias. Então foi um jogador que, no jogo do CSA, ele participou ativamente do segundo gol, ele chuta o rebote, o Gabigol faz o gol. Então mostra que também não foi tirada essa função dele de chegar à frente. Só foi uma situação de trazer um pouco mais atrás para que a gente pudesse colocar os 3 homens de frente sem ter aquele desgaste de ter que toda hora ficar correndo atrás de lateral. Então coloquei Arrascaeta, Everton Ribeiro e Diego juntos, que era um conceito que
Às vezes as pessoas achavam que por serem Não dava três pra. meias não dava. É, E aí a gente trouxe esses dois jogadores trabalhando com o pé invertido, o Diego genial. sendo esse elo de ligação entre eles e o Gabigol, o Gabriel cada vez mais próximo da última linha, esperando justamente essa situação da zaga ficar em dúvida para que ele saísse nos espaços vazios, usando as diagonais e o chamado facão. Então colocamos eles para jogar esse primeiro jogo e vimos que deu certo. Aí na sequência eu comecei a perder os jogadores porque o Gabriel foi, o Arrascaeta foi para a seleção, o Cuejá para a seleção, Trauco para a seleção. Do primeiro jogo que foi o Fortaleza para o jogo do CSA, que foi o último, eu terminei o meu quarto jogo com 7 desfalques, porque Só abrir um parêntese aqui. Você já tinha Rafinha nessa época? Não, Você já tinha Felipe Luiz? não, Você já tinha Pablo Mari? não, Você já tinha o Gerson? também não. Isso tudo que ele fez aí foi sem esse material humano que eu tô falando e mais 7 desfalques, é isso, irmão? Porque do primeiro jogo para o último, a gente perdeu 7 jogadores. Por quê? Caraca, No mano. jogo do Fluminense, que foi o penúltimo, o Diego Ribas ele teve uma lesão e não pôde jogar. O Diego Alves também teve uma lesão no tornozelo e nem ele nem o Léo Duarte puderam jogar. O Pará estava suspenso pelo terceiro cartão e Arrasca, Cuejá e Trauco na seleção. Então, o Caramba. último jogo nós terminamos do time que começou, só o Trauco começou, mas na sequência iria entrar o René. Então, seriam, na verdade, 6 jogadores que vinham iniciando os jogos que não jogaram o meu quarto jogo. Rapaz, quantas revelações. Muita coisa disso eu não lembrava e parte eu não sabia, irmão. Galera, É uma porque pausa aqui rapidinho. Uma pausa aqui rapidinho. Você que está assistindo, tem muito jogador, ex-atleta aí, treinador. Cara, pô, não vou nem falar no Flamengo, não. Flamengo lá quietinho. Vamos pegar esse telefone aí, que essa fera com essa visão toda aí, irmão. Porra, pelo amor de Deus. Essa live aqui, Marcelo, esqueci de te falar, ela é pé quente, né? Você sabe disso, não? pô, É a que live bom, mais que bom. pé quente do Brasil. Pode perguntar aos caras que já passaram por aqui. Abre portas mesmo. Então, você que está assistindo agora, pelo amor. Se teu telefone tocar amanhã, você já me avisa, tá, Marcelo? Não, Alan, beleza. porra, não é que tocou mesmo? Vamos mantendo Depois contato. depois tu arruma 2 ingressos lá, uma camisa do time que você for, tá tudo certo. Não, tranquilo. Valeu. Eu queria saber se naquela transição você já conseguia, já com a tua experiência, porque o pessoal fala assim, e o cara é interino, o cara tá entrando, mas não sabe que você já tinha uma bagagem do caramba, porque, né, o pessoal acha que só quem tem bagagem é aquele cara que tá na linha de frente ali, em clube de ponta, e você tá vivendo o Flamengo ali, um montão de fera também, você captando ali, quando você chega na linha de frente ali, você tá pegando fogo e querendo voar, irmão. Então, assim, os times grandes hoje, não só o Flamengo, não abre tanto espaço, né, para o treinador que é mais novo, o cara que não tem já títulos, e fica muito difícil essa renovação, principalmente no futebol brasileiro. Mas com a tua experiência que você já tinha, aquela rodagem, aquele time que você falou, que você viu aquilo tudo, já implantou mudanças ali rapidamente, que você viu taticamente. Cara, você já vislumbrava o sucesso que estaria por vir desde ali? Você imaginava um Flamengo, por exemplo, campeão da Libertadores, com aquele elenco que você tinha nas mãos? O elenco ele é muito forte, né? O elenco do Flamengo ele é muito forte. A gente, com o elenco que o Flamengo tem, e naquela época tinha, porque depois ainda chegaram mais atletas, Qualificou mais, né? você sempre pensa em conquistas. Quando você vem para o Flamengo, é impossível você trabalhar no Flamengo e você não pensar em conquistas. Você não pode chegar no Flamengo e pensar em fazer boa campanha. Boa campanha, alguns times podem até pensar, mas dentro do Flamengo isso aí não passa. Você chega dentro do Flamengo, a sua cobrança lá é diária por conquistas. Você entra lá e todo dia você respira aquele ar ali, e aquele ar ali ele é inspirador para que você ganhe, para que você conquiste. E a camisa que você está representando, ela tem um peso muito grande. Então, a cada vez que você vai para uma competição, você pode ver que
Agora todo mundo fala, mas já falavam antes que o Flamengo era favorito em várias competições que ele entrava. Verdade, verdade. Cara, essa gestão de hoje do Flamengo, como que você vê? Porque você passou por várias mudanças ali dentro, né? De presidência, de gestões, de culturas organizacionais. Como que você enxerga o Flamengo hoje vamos botar por cima, como um gestor? Como que você enxerga hoje o Flamengo? Você que viveu tantos anos de Flamengo, cara. Eu enxergo o Flamengo pronto e preparado para tudo. Eu hoje vejo o Flamengo muito estruturado. Eu trabalhei no Flamengo, onde nós, em alguns momentos, precisávamos de algumas coisas e que às vezes essas coisas demoravam a chegar. E hoje o Flamengo não falta nada. O Flamengo tem toda uma estrutura física e, e de pessoal para resolver qualquer tipo de problema. Eu não vejo o Flamengo hoje tendo nenhum tipo de problema estrutural. Hoje, se você quiser treinar de manhã, à tarde, à noite, você treina. O que você precisar de material, você tem. Se você precisar de alguma outra logística diferente, você tem. A disponibilidade dos profissionais é total. Eu vejo o Flamengo hoje com uma direção do nosso presidente agora, do Landim, do Marcos Braz, do Rodrigo Dunch, e a galera que está apoiando ainda, o Cacau, todo mundo que está lá, todo mundo é Flamengo pra caramba, todo mundo se dedica ao clube pra caramba. Então eu vejo todo mundo numa parte tanto profissional quanto pessoal muito boa. Então eu acho que o Flamengo cresceu muito nesses últimos anos e com a cabeça que está hoje, eu não consigo mensurar até onde pode chegar, porque tem muita coisa ainda pela frente que as cabeças estão pensando e você vê que os protocolos são criados lá dentro, você vê que muitas das coisas que vem acontecendo hoje em termos de avaliações, fisiologia, medicina, acontece lá dentro. As pesquisas de treinamento que são feitas através de empresas ou máquinas que são colocadas dentro do clube também são referências. O Flamengo hoje tem todo o material que precisa. Então é só elogios, cara. Eu só tenho a elogiar o clube. Marcelão Franklin Mauache, do Clube do Fla, tá fazendo uma pergunta aqui legal para você. Marcelo Fera, eu gostaria de saber dessa galera da base. Para você, qual é o mais fera, se tratando de base? Quem pode se tornar um craque tipo um Vinícius Júnior, ou melhor, por exemplo? Se tem algum moleque na base despontando que você considera aí um craque com futuro promissor aí? A base, primeiro eu gostaria até de parabenizar aqui os profissionais da base, porque o Flamengo hoje ele está muito, hoje não, né? Já vem há algum tempo muito bem servido pelos profissionais que ali estão. As campanhas que vêm sendo feitas, que o Flamengo vem fazendo ao longo desses últimos anos aí, principalmente no Sub-20 com o Maurício, no Sub-17 com o Felipe, e vai descendo a estrutura que é feita através do Lúdio, do Cadu. O Noval também durante muito tempo teve dando esse suporte lá na base. O Léo Inácio, que não está mais, mas que também durante muito tempo teve lá na base e deixou um legado muito, muito grande lá na base. Então, hoje em dia, os atletas estão chegando muito bem formados no profissional. Quando você fala, às vezes, de um jogador, às vezes, a carência daquele jogador não é necessária no profissional naquele momento. Então, às vezes, você fala assim, o atleta X, que é atacante, é o jogador que é o mais promissor. Mas, às vezes, o zagueiro Y é o que vai despontar, porque naquele momento Verdade. a necessidade do clube era de um zagueiro. Então fica difícil de você às vezes falar em nomes, porque às vezes a carência do profissional não é a do nome que você falou. Mas uma coisa que deixa muito tranquilo o clube é saber que esses profissionais que eu falei estão fazendo um trabalho muito bom e de muita excelência na base, que aonde tiver carências,
essas carências serão supridas por esses atletas que estão chegando muito bem formados da base. Vou pedir autorização. Posso falar os meus? Você deixa, Marcelo, na tua live? Pode, pode. Então, eu gosto muito do lateral Mateuzinho. Acho que ele tem um grande futuro, um moleque bom de bola. Eu gosto muito do Lázaro Vinícius e do Muniz. Acho que também tem um futuro grandioso aí com o nosso manto sagrado. São os três aí que eu acho que num futuro breve, eu acredito que nem pelo Flamengo, porque é muito difícil hoje subir pro profissional nesse time do Flamengo, né, Marcelo? Porque é complicado. Para cada posição tem dois, três ali já com quilometragem, né, irmão? Com know-how, né? É o que a gente veio falando. Às vezes a necessidade não é Complicado. do atleta. O atleta às vezes tem muita qualidade e às vezes a necessidade no profissional não é aquela. Mas com tempo, com trabalho, o trabalho que é feito na base é um trabalho que ele vem sendo preparado, é um trabalho que não é feito ao acaso, não é aleatório, tem todo um porquê, quando, para quê. O jogador chega formado, quando tem necessidade de ser emprestado, ele é emprestado para ganhar um pouco mais de experiência e retorna. Então tem sido um trabalho de muita qualidade. Quem está no dia a dia sabe do que eu estou falando. Algumas pessoas às vezes só veem o resultado, mas o Verdade. trabalho interno ele é muito mais amplo do que só o resultado. É aquela velha história que eu sempre falo, da emoção versus razão, né? Torcedor, por exemplo, ele vai muito pelo lado da emoção, mas tem todo um processo por trás. Culmina no resultado, mas tem muita história aí, né, cara, antes, E né? tem batido, o resultado com o processo tem batido, Com o tem processo. chegado e tem É ganho. importante. Então, o Verdade. trabalho da base tem sido muito, muito importante, muito bom. E só tenho a parabenizar os profissionais. Eu tive agora um pouco mais próximo da base, que eu tive como coordenador durante o Carioca, e eu pude acompanhar um pouco mais próximo o dia a dia de todos os atletas e todos os profissionais. E é um trabalho de altíssima qualidade, tanto da parte técnica quanto de toda a parte de direção e estrutura da base. Marcelão, se eu fosse jogador, eu ia querer ser treinado por você, irmão. Eu trabalho na área de psicologia, né, cara? Trabalho na área de humanas. Cara, a assertividade que você fala, misturado com essa humildade que você passa na tua entonação vocal, cara, a tua espontaneidade e a segurança de quem sabe o que está falando, bicho, escrevam aí, quem está assistindo essa live aí, privilegiado que for, o Marcelo Salles, o Fera. Cara, você ainda vai. Você tá com quantos anos, Fera? 42. Porra, tá maluco. Porra, podia estar jogando ainda futebol, filho. Você tá garoto. Você vai Não, brilhar. Porra, rapaz, tu vai brilhar até uns 80 no mínimo, filho. Pode escrever o que eu tô te falando, tu vai arrebentar, filhão. Ó, escrevam aí, tô falando. O Aézio tá elogiando, tá me elogiando aqui. Rapaz, tá maluco? Que Alan o quê? Se quiser depois compartilhar esse vídeo, corta o Alan. Fera, é o Fera, tá maluco? O Alan nada. Mas obrigado, Aézio. Valeu, cara. A galera aqui também mandando. Cara, seleção brasileira, Fera. A seleção brasileira tem as carências pontuais ali, a gente sabe que tem hoje, né? Mas não é carência da seleção. Acho que a carência no futebol mundial, por exemplo, de laterais, né? Tá complicado achar um lateral à altura. Mas a pergunta para te deixar já de saia justa é se você tivesse no lugar do Tite, quem do Flamengo você acha, sem ficar em cima do muro, quem do Flamengo você acha que teria vaga nessa seleção de hoje do Tite? Você convidaria e convocaria e ponto. eu vou falar o contrário. Só quem não tem vaga ali é o Arrascaeta, que é Que é uruguaio. uruguaio. Pô, cara, mas é sério, você acha que o time do Flamengo inteiro hoje tem potencial muito forte, né? Mas teria vaga, lembrando que tem os caras lá, tem Neymar, né? Tem aquelas feras lá que já são experimentadas e tal. Você acha que o time do Flamengo hoje tem vaga para botar a amarelinha no Flamengo? Não É, deixa o Tite ouvir isso não, cara. não, Senão acho tu vai, que vai ferrar a gente. O Tite não escuta esse cara vamos, não, Tite. vamos só fazer uma conta rápida. Diego Hum. Alves já foi, Rafinha já foi, Rodrigo Caio já foi, Felipe Luiz já foi, Gerson já foi, Everton Ribeiro já foi, Diego já foi e Gabigol já foi. Não sou eu que estou falando. O BH E o também. O E o BH Bruno já foi Henrique já foi. convocado. E o Bruno E Henrique o já Arão foi. também. E o Arão E o também Arão, já foi e do o Arão Flamengo já hoje, já foi. jogou. Então quer dizer, só quem não tem vaga é o Arrascaeta, porque é uruguaio.
Arrascaeta, Berrio e Pires da Mota. Esses com certeza não vão para a seleção brasileira, senão vão ver na Copa do Mundo. Só porque Mas, são colombiano, paraguaio e uruguaio, porque são também profissionais de altíssima qualidade e são convocados para as suas seleções, colombiana, paraguaia e uruguaia, todos os três. vamos fazer uma comparação chata aqui pra caramba. Quem joga um futebol mais ofensivo hoje, o Flamengo ou a seleção brasileira? Cara, o Sem Flamengo, ele. clubismo, sem clubismo, Não, sem então, clubismo. o Flamengo ele sempre fica muito forte na nossa memória porque a gente está vendo as quartas e domingo. Mas a É, proposta de jogo do Tite é uma proposta muito interessante e a gente tem que, às vezes, avaliar outros cenários e outros contextos. Ele treina de 4 em 4 meses, que às vezes uma semana, em uma semana faz 2 jogos, treina 2 vezes. Então não é uma questão de você falar de uma situação ou outra, porque é diferente de seleção e clube. Então são entendi, cenários diferentes, contextos diferentes. Então acho que as avaliações e os critérios de avaliação eles têm que ser diferentes. entendi. Mas vou falar o meu, que eu não sou treinador mesmo. Não vou ser auxiliar do Tite mesmo. Eu acho que hoje o Flamengo, cara, ele tem um alcance, vou dizer assim, uma maturidade tática, a experiência dos jogadores. O seguinte, tirando a Arrascaeta, pra mim, se botar a amarelinha no time do Flamengo, dá pra trazer uma Copa do Mundo. Ponto. Alan que falou, não foi o Marcelo, não, foi eu. É minha opinião. Então, assim, é, hoje no futebol brasileiro, recheado de bons treinadores, né? Mas cita pra gente aí três caras que você, não vou dizer se espelha, mas que você gosta muito da forma dele e tal. Os outros, mas três que mais te agradam. Tem três caras que você curte muito, ou um, ou cinco? Tem treinadores que a gente observa e analisa e gosta muito, tanto os brasileiros quanto os estrangeiros. Eu não tenho nenhum tipo de seleção, se eu gosto só de treinador porque é brasileiro, porque é estrangeiro. Uhum. Eu acho que a gente tem que analisar os cenários, os contextos, as histórias de cada um, que cada um produziu. A gente tem hoje, aqui no Brasil, pelo menos 5 treinadores jovens, com potencial enorme de desenvolvimento. Hoje no Curitiba tem o Eduardo Barroca, que é um amigo, um cara que eu vejo um potencial enorme de desenvolvimento, pode ainda crescer muito na carreira. A gente é meio que contemporâneo e é um cara muito preparado. Zé Ricardo é outro treinador que eu admiro assim o trabalho que ele faz, a maneira como ele se comporta, as coisas que ele coloca. Eu acho que é um outro treinador que a gente também tem que observar. E o outro é o Jair Ventura, que também é um amigo, um treinador que nós trabalhamos, tentamos jogar juntos. Ele também sujou roupa junto comigo lá no Bangu e a gente conversava desde lá de trás. Então, assim, eu vejo esses 3 treinadores que são jovens, que estão começando aí uma história e buscando uma carreira ainda a cada vez mais vitoriosa, mas são 3 excelentes profissionais. Desse perfil que eu tenho falado dos mais jovens. Agora, a gente não pode esquecer do trabalho que o Jorge Jesus faz no Flamengo, a capacidade do profissional, a experiência que ele tem, os trabalhos desenvolvidos. Eu acabei de ler recentemente o livro do Guardiola, e o Guardiola cita um trabalho dele num dos livros dele e elogia Caramba. numa passagem um dos trabalhos que ele fez. E é uma referência hoje em termos de metodologia, de treino, de modelo de jogo. Então, ele, junto com o Sampaoli, deram um gás também nesse trabalho aí de cada vez mais se aperfeiçoar em forma de treinamento, em conceitos táticos. Então, é um cara também que a gente observa e aprende a cada dia, tanto com ele quanto com o Sampaoli. E existem outros treinadores também dentro do Brasil que a gente não pode nunca, nunca deixar de lembrar, que são
Vanderlei Luxemburgo, Pô, Dorival Júnior, entendeu? O trabalho que agora está parado, mas o trabalho que o Muricy fez. Então, o Brasil tem N treinadores capacitados. Eu citei em várias escalas, treinadores que estão no Brasil que são estrangeiros, treinadores que são um pouco mais experientes, treinadores jovens capacitados, mas você vê que são ideias diferentes, conceitos de jogo diferentes, mas todos muito capacitados. Então, às vezes a gente quer escolher uma escola e às vezes a escola não casa com o perfil do clube. É importante você analisar o perfil do clube com a escola que aquele treinador ele tem e saber a capacidade daquele treinador de se adaptar àquela situação. Porque não é fácil você chegar no meio de uma competição, é poucos verdade. treinadores se adaptam e às vezes tem treinador que, quando começa um trabalho também, tem certas dificuldades na montagem do elenco e quando pegam no decorrer da competição, eles às vezes fazem um trabalho já melhor. Então são características e cenários diferentes que cada treinador se adapta de uma maneira melhor ou pior, dependendo da sua condição e da sua característica. Perfeito. O Arrasca puxou aqui o bonde de hashtag Volta Fera. É com vocês mesmo. Ah, ó, diz aí, ó, os mais antigos, que se bater 10 hashtag Volta Fera, que o homem volta, hein? Vamos ver aí, vou esperar. É com vocês mesmo, tá na mão de vocês aí. Fera, como é que é a tua relação hoje com o Clube de Regatas do Flamengo e seus gestores e a instituição de um modo geral? Muito boa, como sempre foi. Eu entrei pela porta da frente no Flamengo e saí duas vezes pela porta da frente, voltei agora pela porta da frente. A minha relação com o Flamengo sempre foi muito boa, sempre foi de muito carinho, de muito respeito. Eu procuro, como eu entrei no clube estagiário, eu procuro conhecer todos os funcionários do clube, saber o dia a dia de cada um. A gente tem um carinho por todos eles. O Guedes, por exemplo, que é um segurança do clube, que é antigo pra caramba, é um cara que eu tenho um carinho enorme por ele. A gente conhece a maioria dos seguranças e das tias da limpeza pelo nome. É muito legal. O Flamengo é um clube que as pessoas todas se conhecem. A gente jogava, quando tinha a Gávea ainda, né, que a gente treinava na Gávea, a gente treinava com o profissional e depois tinha a nossa peladinha ali da hora do almoço dos funcionários. Então você poderia jogar bola com o funcionário da limpeza, o segurança, o salva-vida, o porteiro. Então não tinha distinção de função, você estava sempre junto com todo mundo. Isso aí não tem preço. Não é porque você é ou está aquilo ali. A maior prova disso é a integração que tem. E é muito legal quando você assume, numa situação como nós assumimos nesses 4 jogos, a torcida e o carinho que cada funcionário tem por você. Você passa nos bastidores ali, todo mundo, pô, tô torcendo por você, pô, vai dar certo, vai dar certo, vai Maneiro. dar certo. E aí não tem como dar errado. Porque as coisas, o pensamento positivo e a torcida é tão grande que não tem como dar errado. A Arrasca da torcida mandando um abraço. E tem um camarada aqui que acho que você não conhece, não, fera. Tal de Ibson, conhece esse cara, não? Ah, Excelente profissional, moleque fera. esse aí eu vi na base jogar, eu vi a estreia dele no profissional, eu vi praticamente, não vou falar 100%, mas eu vi 99% dos jogos dele. E esse aí eu tenho um carinho também, tanto por ele quanto pelo pai dele, pela família toda. Um carinho também muito grande, porque nós nos conhecemos há bastante tempo. Já me deu bastante bicho também. E eu fico, Ah, e pô, eu melhor fico, ainda, né? pô, ele fez um golzinho, se eu não me engano, se eu tiver errado, ele me corrige. Contra o São Paulo, acho que foi 1-0 o gol dele. Se eu tiver errado, ele me corrige. 2007? 2007? Eu posso errar o ano, se foi 7 ou 8. Mas ele Fala vai aí, Ibson. Acho dizer. que foi 2007, que a torcida até começou com canto nesse dia no Foi, Maraca. foi 1-0 o gol dele e foi Eu acho que foi. importante pra caramba. E Mas é um aí, cara assim que a gente tem um carinho enorme por ele. É uma amizade que, tu vê, a gente já não se fala tanto hoje. Nós nos falamos hoje mais por Instagram e WhatsApp. Ele está hoje jogando lá em Minas.
Ele tem residência aqui no Rio ainda, mas independente do tempo que nós ficamos sem nos falar, o carinho é o mesmo, como se nós tivéssemos nos falado ontem. Porque a amizade que nós fizemos no período do Flamengo, com ele, com André Bahia, Gauchinho, Henrique, Fera. Diego. Pô, o grupo era um grupo da base que subiu, Jonatas, Júnior. Era um grupo muito bom e um grupo que a gente tem um carinho por todos eles da base. E o Ibson é um cara que cresceu, jogou aí pra caramba, joga pra caramba ainda. Da joga. E só tenho a agradecer a ele por tudo que ele fez pela gente aí. E deixou até de ser Ibson, é Ibishow agora. É Ibishow e tem que Ibishow porque ele dá show e porque dá o Bishow, entendeu não? Entendeu o Ah, né? trocadilho? Do, do, Não, do entendi. bicho? E aí, e aí, e joga muita bola e tem que encerrar. Porra, Bibs, pelo amor de Deus, né, Ibs? Tem que encerrar a carreira pelo Mengão, né? Flamengo, pelo amor de Deus, quem que é o Ibson aí? O Fera já vai voltar mesmo, já todo mundo botou hashtag. Agora, porra, faz uma campanha pro Não, Ibson aí, galera. Arrasca, puxa a campanha do Ibson aí. mas Acho que nem precisa, calma, né, Fera? não, Nem calma que precisa. ele ainda tem muita lenha para queimar ainda, ele não vai parar agora não. Já tem Então, muita bola para ele jogar. mas tu acha que dá pra voltar pra jogar ainda umas 3 temporadas pelo Flamengo aí? Tem tempo, tem tempo. Tem Tá com tempo quantos anos, Ibson? 30? Uns 34? mas ele se cuida. O Ibson vai jogar até os Tá 40, fininho, pô, tá mole, fininho, mole, tá fininho. mole. Quem tá fininho também é o Rodrigo Arroz, cara. Fez uma live com a gente aqui. Sequinho, mano. Esse cara não. Pô, só eu que ganho barriga, mano. Mas o Que Rodrigo negócio é agora esse? ele vem fazendo uns torneios também fora com o Fábio Luciano. Ele tem desafiado, Futebol, tem, futebol, tem desafiado futebol. o Fábio Luciano. Eu acho que ele tem perdido bastante pelas informações que chegaram. Não, ele Eu falou acho pra que mim que é o rei. Falou pra mim que é o rei. Até ah, eu bater um papo ontem com o Edinho. O Edinho mandou perguntar pra ele o que que aconteceu na Barra. Ele sumiu, não responde mais, visualizou, não respondeu. E há controvérsias. Há diz que o Edinho é controvérsias. brabo demais, né? Diz que o Edinho também no futebol é um monstro, cara. O Edinho, ele é monstro dentro de campo, fora de campo, e a Tudo, né? cabeça do Edinho é absurda. O Edinho é um cara que eu também tive o prazer de conhecer. Queria até conhecer mais próximo, porque é uma referência aí que a gente tem. Ele vem fazendo um trabalho agora lá no Tombense, É, verdade. onde o Ibson tá, e é um cara que todo mundo que trabalhou com o Edinho melhora. Você vê o profissional que trabalhava com o Edinho, na sequência você vai ver aquele profissional, jogador, treinador, ele melhora. Então um professor e como jogador, sem palavras. Sem palavras mesmo. Cara com 3 Copas do Mundo, né, fera? Também é um peso. Vestiu a camisa Pô, do Mengão, fez história por onde passou. Aí ontem eu pô, falando, o próprio Marcelão, o Albuquerque, falou, pô, cara, o cara era o primeiro a chegar, o último a sair. Aí perguntei ontem pro Edinho o seguinte, até curioso a galera, pô, falei, cara, essa tua forma de bater na bola, essas faltas, cara, isso veio já no sangue. Ele falou, Alan, não existe isso, irmão. Tudo na vida é treino. Porra, foi, ó. E ele, inclusive, acho que você sabe dessa, ele falou pra mim ontem que ele era centroavante, cara. Porra, a base jogava de centroavante. Falei, que é isso, cara? Aí não fazia gol, te botaram pra zaga? Não, precisou de um zagueiro. Porra, uma história bem bacana. Tá lá no canal do YouTube, depois eu vou te passar o link. Bem bacana, o cara dá aula também. Muito não, ele maneiro, é cara. aula. Uma pergunta aqui de bobo, né? Só nós dois, tem ninguém assistindo, só eu e você. É, ainda tem o sonho, aquele fogo queimando no coração, ainda tem aquele desejo, sonho de retornar ao clube de regatas do Flamengo? Cara, como profissional, a gente sempre tem alguns sonhos na vida. E agora eu me vejo como um profissional jovem que está começando a carreira, tem muita coisa ainda para acontecer. A gente tem vários sonhos ainda para serem concretizados. Esse agora de dirigir o Flamengo nesses 4 jogos foi uma primeira parcela desse sonho. As coisas aconteceram quando nós não esperávamos. Aconteceu de assumir, mas não foi uma coisa programada. Então eu acho que
tem ainda as sequências da vida como treinador. Não tive ainda uma sequência ainda num time grande como eu, treinador. Foram apenas esses 4 jogos no Flamengo, mas tive uma outra passagem num outro rival. E a gente precisa ainda de sequência de trabalho. Então a gente sabe que as coisas são gradativas, as coisas acontecem no tempo de Deus, a gente não fica programando que tem que ser amanhã, tem que ser depois. E eu tenho certeza que a nossa passagem pelo Flamengo, ela foi, como eu botei na minha despedida aqui no Instagram, um até breve, porque eu sei que pode demorar de repente 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei quantos anos, vai depender do que Deus quiser, mas que a gente ainda tem algumas coisas para acrescentar e para agregar, tanto para eu aprender, quanto para eu poder ajudar ainda dentro do clube. Eu quero ainda alcançar ainda outras coisas dentro da minha carreira, e você está dentro do Flamengo, é uma das coisas que todo grande profissional e que todo profissional que quer ter sucesso quer estar dentro do Flamengo. Então não pode passar pela cabeça de um treinador não almejar estar dentro do Flamengo. Então isso está sempre dentro da minha cabeça, e o retorno não sei quando será, mas eu espero que ele venha acontecer e que a gente possa agregar ainda valores e conceitos dentro do clube. Eu vejo agora a torcida no Maracanã, porra, vibrando. Tipo, porra, só com esse teu relato, cara. Pô, a galera torce muito por você, fera. A galera botou aqui, vai pro Vasco não, tá, mas eu tenho certeza que acima da paixão pelo clube vem também a gratidão, porque você tem a gratidão pelo clube, mas a galera também não deixa passar despercebido tudo que você fez pelo clube, você entende? Então, assim, a galera torce muito por você, cara, o profissional, e a nação rubro-negra quer te ver bem. E, se possível, dentro do Flamengo, mas se não for possível temporariamente, que você esteja bem por onde passar, mas que adquira cada vez mais, porque a vida é uma aprendizagem contínua, diária, com certeza você vai aprender por onde passar, e traga de volta para nós, para poder a gente ganhar muito mais títulos aqui e ser feliz com você. Como que você está encarando, fera, essa questão da pandemia, cara? O que que você vislumbra? É até difícil, né? Como que você vislumbra esse retorno do futebol nacional, mundial? Como que você está enxergando isso, cara, pela tua ótica? Cara, a minha maior preocupação eu tive durante alguns anos da minha vida por alguns clubes menores. E a minha preocupação hoje é com os clubes menores. Eu sei que o Flamengo tem condições, o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians, de criar protocolos, de criar métodos de treinamento que vão permitir com que os clubes voltem num curto espaço de tempo. Mas a minha preocupação são com os clubes menores, porque a gente não sabe até quando isso vai ficar, a gente não sabe quando terá ainda uma vacina, ou terá um remédio que possa curar as pessoas que estão infectadas. Então, a minha preocupação hoje gira em torno dos clubes menores, porque eu sei que os clubes não têm condições de ficarem parados, eles precisam retornar, e ao mesmo tempo eles não têm condições de se estruturar para um retorno, com exames, com qualquer outro tipo de prevenção. Tudo isso tem um custo. E os clubes não têm esse valor para fazer esse investimento. Por mais que a gente consiga a ajuda de algumas pessoas, essas ajudas não são permanentes. E como a gente sabe que esse tempo não tem um tempo determinado, pode durar 4 meses, 5 meses, 6 meses, a gente não sabe para poder parar. E a gente também precisa retornar. Então eu fico só preocupado com isso. Com o futebol eu sei que a gente vai voltar em um curto espaço de tempo. Eu não tenho dúvida que o futebol vai voltar. Existem alguns protocolos para que volte agora em junho. Se não voltar em junho, eu acho que de julho não passa. No cenário internacional, os países já estão voltando aos poucos. Em termos de treinamento, vários países já voltaram. Em termos de jogo, só a Alemanha voltou. Mas eu acho que agora em junho, pelo menos 3 ou 4 outros países já vão voltar. Então, eu tenho certeza que todos esses times, com protocolos, com todos os cuidados,
vão voltar com segurança. Agora, me preocupa muito são os times de menor investimento, das séries D, das séries C, os sem série, como eles vão fazer para poder retornar ao futebol e com as necessidades de segurança que eles precisam. Então essa que é a minha preocupação. O pessoal diz, cara, a Ferj vai apoiar os clubes menores, mas acho que não estão entendendo ainda a dimensão do problema. A própria Ferj, cara, ela não tem como, dependendo do tempo, manter, cara, tanta estrutura para tanta coisa, porque, vamos falar do Brasil de um modo geral, o Brasil está desestruturado com essa pandemia, foi pego de surpresa, em todos os cenários e todos os escalonamentos você vê uma discrepância, você vê desvios. Pô, cara, no caos, na pandemia, isso é É, inadmissível. Essa mas questão política. Ah, fala, irmão. quando eu falo dos times menores, eu não falo dos times menores do Rio só. Eu falo dos Aham. times menores do Maranhão, do Sim, sim. Piauí, de Goiânia, da Bahia, porque lá também tem treinadores, preparadores, profissionais que estão lá, que têm famílias, que precisam trabalhar e que vão ter que, de repente, trabalhar e a gente não sabe em que tipo de condições. Ah, Então, quando eu falo nas equipes menores, às vezes as pessoas pensam que eu estou falando das equipes só do aham, Rio. aham, E eu aham. estou falando das equipes do Brasil todo. O Rio Grande do Uhum. Sul tem equipes menores, na Bahia e no Brasil todo tem. E a gente sabe que cada vez mais que vai saindo do eixo Rio-São Paulo, vai ficando ainda mais difícil. Se está Vamos, difícil e dentro do venhamos e Rio de convenhamos, Janeiro, tem muito mais time pequeno do que grande, né? e A quantidade de time menor, se tá difícil aqui no Rio de Janeiro, imagina no interior da Bahia, no interior pô, Deus me do livre, cara. Maranhão, do Piauí, as situações. Então a gente sabe que as federações ajudam, tem um tempo, não vai ajudar o tempo todo, É, isso tem aí. condições que fogem do projeto da federação, porque também tem que ajudar em outras coisas, no futebol feminino, tem investimento, tem arbitragem, tem inscrição, a federação tem uma série de compromissos também que eles assumiram e que eles não podem ficar só também investindo em exames o tempo todo. E a gente sabe que os clubes precisam disso, os profissionais precisam disso, e aí é a nossa preocupação. Então, a minha preocupação hoje não é com os times grandes, é com os times de menor investimento, como eles vão retornar ao futebol. Um abraço aí pro mais querido do mundo, Jorge Chianelli está na área. Irmão, quais os clubes, né, uma síntese aí, quais os clubes que você passou fora o Flamengo? Pra gente saber aqui, todo mundo. Cara, eu passei primeiro, Bom Sucesso, Nova Iguaçu, vai contando aí que são 16, tá? Cara, vai lembrar de todos? Aí Vou vai tentar. vai faltar, o nego vai ficar bolado contigo aí, se tu esquecer Bom, um. Bom Sucesso, Nova Iguaçu, Ah, Audax Rio, Portuguesa do Rio, Sampaio Correia, daqui do Rio, Boa Vista, Bangu, Cabofriense, Cruzeiro, Bahia, Brasiliense, Flamengo, Vasco. Tem quantos? 13? 13. Faltam Caramba, 3? faltam 3. Passou dos 40, é isso aí, filho. Tem que acostumar. Eu esqueci a Ai, minha cola. Esqueci a minha cola. Eu sempre, não, não tem sempre problema ando, não, irmão. eu sempre ando com uma. Depois você complementa, eu boto em comentário os três que Então tá faltam, bom. tu me manda. Te safei dessa, me deve uma, hein? É, pô, mas, Então, mas foram 16 clubes. teve uma passagem sua muito maneira, né? Até por uma atitude que eu achei nobre, porém você estava honrando um cara extremamente competente. Ó, rapidinho, O, volta ah, redonda. O Gilson mandou aqui, ó, volta redonda. Volta Redonda. Vai ajudando Não aí, podia. galera. Faltam Tá dois, né? mandando. Agora Faltam dois. dois. Vamos lá, galera. Vai ajudando aí. Então, Imperatriz no Maranhão. Imperatriz, só falta um, hein? Ó, até o Rio final da. Branco, Rio Branco do Espírito Santo. Ah, moleque, 16, Fechamos, fechamos. fechou. Tá até mais leve agora, né? Agora sim, agora não podia esquecer nenhum deles. Ô, show. Então, o Fernando bateu um papo essa semana conosco aí, cara. O Fernando teve uma ocasião, né, muito complicada na carreira dele, um acidente durante o jogo.
ele teve um AVC, e a história a galera até já sabe que já assistiu a live. Mas parece que ele almejou, né, fazer um trabalho parecido com o que você também, né, buscava como auxiliar técnico e tal. E ele te ligou. Como é que é essa resenha aí? Como é que foi essa recepção? Ele contou, mas bem bacana que eu achei, cara. O Fernando é um cara assim que também é outro que o coração não cabe dentro do peito dele. Tanto ele quanto o Carlinhos, irmão dele, que a gente tem um carinho pela família, pelos pais dele. Então, quando ele teve o AVC, e não foi um só, né? Ele teve, se eu não me engano, dois ou três Foi. acidentes. E aí eu tive lá no hospital para visitá-lo. Eu fui lá, passei um tempo conversando com ele. Graças a Deus ele já estava sem nenhum tipo de sequela, sem nenhum tipo de problema, estava só na fase mesmo de recuperação. E a gente conversou e eu falei para ele, falei, cara, você agora não vai poder mais jogar, mas a gente vai seguir aí, cara, na nossa vida. Eu não tenho como te ajudar agora em nenhuma situação, mas à medida que você for se recuperando e você precisar de alguma coisa, você pode me ligar a hora que for, cara, que eu tô aí para te ajudar. E eu também já tinha trabalhado com ele no Bom Sucesso, ele jogando. Então já tinha feito uma amizade com ele. Eu trabalhei com ele no Flamengo, trabalhei com ele no Bom Sucesso e já conhecia a família por causa do Carlinhos. Então já tinha um relacionamento muito bom com o Fernando. Quando ele teve o AVC e eu fui no hospital, deixei em aberto para que ele me ligasse a hora que ele quisesse, para pedir qualquer coisa e me coloquei à disposição dele. A E forma que ele, ele falou quando. foi bem legal, cara. Ele ligou, aí falou pra você assim, pô, e aí, cara, tal. Aí você falou, tô em tal lugar, tal. Aí ele Eu falou estava. assim, tava onde? No Bom Bom Sucesso? sucesso, estava no bom sucesso. Bom Sucesso. Aí ele falou, pô, cara, tem uma vaga aí e tal. E você, pô, mas pra quem que é? Se for pra você, meu irmão, a gente arruma aqui na hora. Foi verdade, É, verdade. né? Mas se Pô, for maneiro, maneiro. para você a A gente qualquer dá um hora. jeito. E Muito aí legal. eu conversei lá no clube e o Fernando, por ter sido já jogador do clube, a direção do clube já gostava muito dele, sabia da Uhum. história dele e a gente procurou ajudar fazendo uma transição, né, dele parando de jogar. É muito difícil. O jogador, Complicado. quando para de jogar, ele às vezes fica sem rumo, sem saber o que fazer, como fazer. E é importante que os amigos, nesse momento, ajudem na transição. Não é ajudar só por dar uma oportunidade. Ele já estava se capacitando, ele estava estudando, ele estava se preparando, então ele estava buscando uma oportunidade para ele. Então ele buscou isso. Não foi só o Marcelo, na amizade com o Fernando, deu oportunidade, não. Ele tinha uma experiência muito grande como atleta, estava se capacitando e estava buscando uma reinserção no mercado. Então era importante que aí, nesse caso, o amigo, vendo que o profissional estava querendo uma oportunidade, querendo se capacitar e ganhar um pouco mais de rodagem ali, e aí veio essa oportunidade de trazer o Fernando para trabalhar com a gente. Me ajudou demais, agregou muito no nosso trabalho, porque ele já tinha a vivência do ambiente, porque muitos dos que estavam lá tinham jogado com ele, então ele já conhecia o grupo, conhecia o clube, conhecia tudo. Então foi um cara assim, que foi um facilitador também para o meu trabalho, me ajudou muito e a gente continuou com a nossa amizade até hoje. E o Fernando é um cara que eu também tenho um carinho enorme por ele. Ele falou, então a recíproca com certeza é verdadeira, que ele falou a mesma coisa de você também. Então, assim, ô Marcelão, eu vou te fazer uma última pergunta e depois as considerações finais. A galera deve estar sentida aí que dá vontade de conversar com você o tempo inteiro, irmão. Mas eu queria saber no Brasil hoje se tem algum time, cara, que possa, tecnicamente, taticamente, ou você enxerga algum elenco que possa ser um- uma pedra, um calo no sapato ali do Flamengo ali, algum elenco que você acha que possa dar trabalho. Ah, acabou a pandemia aí, em junho, se Deus quiser, os jogos voltarão. Qual é esse time que você acha que pode vir a dar trabalho ao Flamengo? Cara, antes da pandemia,
eu via o Palmeiras e via o São Paulo numa crescente, antes da pandemia. Mas agora mudou o cenário todo. Agora praticamente todo mundo vai começar do zero. Então quem tinha a vantagem pode perder a vantagem e quem não tinha pode ganhar um oxigênio agora para esse retorno. Então eu acho que o futebol ele volta em outro cenário, em outro contexto. A gente tem que ficar atento aos protocolos de treinamento, porque a gente viu que na Alemanha, na primeira rodada, 8 jogadores se machucaram, e isso aí pode ser um fator determinante para as equipes. Caso voltem e ocorram lesões, podem desfalcar equipes e criar um desequilíbrio muito grande técnico. Então a gente não sabe em que cenário físico será esse retorno e em que cenário técnico será esse retorno. Se todos voltarem muito bem e voltarem como estavam antes, o cenário continua o previsto, que era o Palmeiras e o São Paulo. Agora, se os cenários forem diferentes com lesões e as preparações elas não forem feitas nos protocolos que de repente possam qualificar ainda mais as equipes, e aí sim pode criar um desequilíbrio técnico e físico, e aí as lesões podem determinar para um lado ou para o outro quem vai ser esse time ou quais times vão brigar pela liderança do Campeonato Brasileiro. A nação está dizendo aí que só vai ter trabalho se jogar Champions League. Que aqui não... Marcelão, vamos tirar um pouquinho a instituição Flamengo agora para a gente finalizar. Vamos botar o Flamengo aqui no coração, né? Eu quero abrir um espaço, irmão, para que você fale para esse pessoal todo, né, que com a sua saída sentiu muito, chamado de nação rubro-negra. Já vou falar, não? Tem gente que chorou, tem gente que ficou muito triste, tem gente que está muito esperançosa. Mas eu queria que você finalizasse a nossa live mandando um abraço não, as considerações suas para a nação que tanto te abraçou nesse tempo e te abraça até hoje, irmão. Tá aí. O espaço é seu. Nação. Alan não tá aqui não. Nação e Marcelão, o Fera, com vocês. Eu sou muito grato, que nem eu falei desde o início, tanto ao clube quanto à nação. Por quê? Quando eu cheguei no Flamengo, e esse período todo de 10 para 13 anos, agora com as mídias sociais e com toda essa exposição que os profissionais têm, fica mais fácil de você ser reconhecido. Mas no dia a dia ali, na saída do Maracanã, na saída dos treinos na Gávea, no dia a dia, a gente sempre pôde receber esse carinho aí da galera que conhecia os bastidores da Gávea, que conheciam os trabalhos que vinham sendo feitos dentro do clube ao longo do tempo, por a gente ficar muito tempo. Então sempre houve esse carinho. E agora, com as mídias, com toda essa tecnologia que tem, a gente fica um pouco mais exposto, né, ao torcedor, poder saber como nós pensamos, como nós agimos. E eu saí agora do Flamengo, recebi milhares de mensagens, foram muitas. Eu procurei responder a todas, ainda venho respondendo. O meu Instagram, ele é um Instagram aberto. Então, quando eu assumi, algumas pessoas, não torcedores só, algumas pessoas me mandaram muitas mensagens de apoio e querendo assim cada vez mais mostrar o apoio em relação tanto ao Marcelo quanto ao Fera treinador, que estava ali naquele momento. Então, o carinho do torcedor, mesmo eu tendo saído do clube, eles continuam mandando mensagem, eu continuo recebendo aquelas, como é que se fala? Curtidas, né, de tudo de likes que a gente tem feito. Então, assim, a gente fica muito satisfeito porque é o retorno de um trabalho. A gente sempre procurou fazer o melhor, que nem eu sempre falei aqui e venho falando. A gente quer sempre dar o retorno para o clube daquilo que nós recebemos. Então, eu sou um cara que sou muito grato ao clube, muito grato ao Flamengo, muito grato à instituição, muito grato às pessoas que estavam lá e que estão lá. Então, eu não tenho nenhum tipo, e nunca tive nenhum tipo de mágoa em relação a ninguém, ao clube, a nada.
entendo todo o processo do futebol e fico muito feliz de, quando eu estou dentro ou fora do clube, receber o carinho da nação. Então, quando eu assumi nos 4 jogos, no meu primeiro jogo eu agradeci a nação, quem viu a minha entrevista coletiva pós-jogo viu isso, e quem viu a minha última coletiva, que foi contra o CSA, tá aí, para quem quiser ver, vai ver também que eu termino agradecendo a nação por todo o carinho, por tudo que, pela torcida. Eu não recebi nenhum tipo de crítica de nada de trabalho, pelo contrário, foram apoios e no geral, muito, assim, que me deixaram muito feliz e contente de saber que um clube com mais de 40 milhões de torcedores e você poder ter 1% que seja, 0,3% que seja, de atenção e carinho desse mundo de gente que torce por esse clube imenso que é gigante, que é o Flamengo. Então, fica aqui meu agradecimento, carinho. Eu estou sempre à disposição do torcedor. Qualquer torcedor que queira mandar uma mensagem, meu Instagram está aberto. Qualquer torcedor que mande mensagem, ele às vezes não vai ter o retorno na hora que ele manda a mensagem, mas ao longo do tempo eu vou respondendo, à medida que eu vou conseguindo ter tempo de responder a todos. Eu respondo a todos, principalmente as crianças, porque eu acho que a gente sempre foi criança e quis ter uma resposta de alguém, de um, de um ídolo nosso, ou de alguém que a gente tenha carinho. Então, o torcedor, principalmente o Mirim, ele quer ter esse contato e é muito legal quando a gente retorna as mensagens, principalmente das crianças, o retorno que elas nos dão, e isso aí não tem preço. Então, quando eu comecei como treinador, que eu quis ser treinador, um treinador, ele me falou: a forma de você me pagar é você retribuir isso que eu estou fazendo com você, com outros profissionais, e a forma como eu vejo, quando um torcedor ele quer ter um contato com a pessoa que está ali representando o seu clube naquele momento, que ele também quer ter esse retorno. Então, eu acho que a gente tem que tratar todo mundo bem, com carinho, com respeito. Então, todas as pessoas que estão aí, não quero parecer que eu estou defendendo uma tese, uma causa aqui, mas o meu carinho e minha atenção, vocês podem ter certeza que aonde eu estiver, independente do momento, o nosso torcedor vai ter sempre o meu carinho, o meu respeito e a minha consideração. Com a sua autorização, vou finalizar nossa live, infelizmente, essa aula. Dizer que eu tenho uma certeza, eu tenho. Estou te falando aqui agora, não sei se você acredita, né? Estou falando de todo o meu coração. Eu torço, né? Principalmente depois dessa live nossa, que eu pude sentir melhor você e tal. Eu vejo, cara, você, no médio prazo, óbvio, você vai estar, cara, figurando aí entre os maiores clubes do Brasil, quiçá do mundo. Quando acontecer, você vai lembrar dessa live nossa aqui. Estou falando para você, mas não é pela sua capacidade, somente pelo que você estudou e pela teoria. Pelo que você representou, pela tua simplicidade que você passa no olhar e principalmente por essa mensagem aqui. Rodrigo Arroz, preste atenção, gente. Um ídolo, ele não é constituído dentro das 4 linhas ou somente dentro de um elenco ou pelo trabalho que ele realiza. É por esses detalhes aqui. Obrigado, Rodrigo Arroz, botando aqui, para quem não lembra, acho que a nação toda lembra. Rodrigo Arroz, grande zagueiro que passou pelo Flamengo aí, fera demais, cria nosso. Irmão Obrigado nosso. por tudo, fera. Você é um fenômeno. Você faz parte, olha, presta atenção, gente. Você faz parte do meu caráter. Ele não falou que você Pois ensinou é. fundamento a ele. Ele não falou que você, bate com a direita, bate com a esquerda. Tem que cabecear com o olho aberto. Não. Você faz parte do meu caráter, da minha transição. Enfim, gratidão. Eu queria encerrar essa live com essa palavra, fera. Eu queria encerrar essa live com a sua permissão, com essa palavra. Vou abrir um espaço só para você, de repente, agradecer o Rodrigo, mas gratidão resume todo o sentimento que nós temos. E já falei. Você vai explodir no cenário nacional, quiçá mundial.
tomara muito que esteja no Flamengo, mas eu falo para você de coração, se jogar contra o Flamengo eu vou torcer contra você, já tô logo avisando. Mas, cara, quando for qualquer outro clube que não seja o Flamengo, você tem a minha e acredito que de toda a nação, toda a nossa torcida, a nossa vibração positiva. Então, meu irmão, não se limite. Vai para cima que você, cara, é um dos melhores, mas pode ser o melhor nesse cenário nacional. Então, Aézio aqui, parabéns, mais uma vez me fazendo chorar, né, Alana? Eu não tenho nada a ver com isso não aqui, ó. Ó, palavra fera aí pra gente encerrar, senão vai pra segunda hora, fera. Pô, rei das lives. O Arroz também igual o Ibson. Eu vi jogando na base, eu vi chegar no profissional, eu vi ser campeão, eu vi vários jogos nas finais da Copa do Brasil. Foi muito importante para nós, jogou, foi titular. Foi um cara que, assim, quem conhece o Arroz sabe da positividade que ele tem como profissional, como pessoa. É um cara assim que, pô, saiu de Valença, se eu não me engano é Valença que ele é, e venceu no Rio de Janeiro, longe da família desde pequeno, longe dos pais, longe de todo mundo, e saiu para o mundo e está aí vivendo e vencendo. É um vencedor, é um campeão, e poucas pessoas saem de casa e conseguem ter essa condição de poder passar por tudo que passa um atleta profissional para chegar ao profissional. E o Arroz passou por tudo isso, morando em concentração, tendo que sair de ônibus sozinho e novo. Então isso aí amadurece, isso fortalece. E ele é um cara assim que quem conhece sabe do caráter e sabe do profissional que é o Rodrigo. Não é Rodrigo Arroz, é Rodrigo Antônio. Para nós do futebol, Rodrigo Arroz, mas é o Rodrigo Antônio, um cara que quem conhece é amigo dos amigos, está sempre próximo e é um cara assim que faria uma live para falar do Arroz também, porque é um cara assim que a gente conviveu durante muito tempo junto. Foram anos juntos e anos superando adversidades, não eram momentos fáceis, ganhamos, perdemos, comemoramos, choramos derrotas juntos, e isso aí só fortaleceu tanto o profissional Rodrigo Antônio quanto o Marcelo Salles. Muito obrigado aí, Rodrigo. Para não ficar uma coisa também muito boazinha, para não ficar muito bonzinho, vou falar mal do Arroz aqui. Duas coisas. Posso, fera? Uma. Uma deixa eu falar. Não, fala tu primeiro, vai. Que ele não é o jogador de futebol que ele pensa que ele é. Pô, roubou a minha. Roubou a minha. Ele perde pro Fábio Luciano, que eu já tô sabendo, e ele perdeu muito pro Edinho. E segundo, filhão, segundo, vou deixar aí, ó, quem quiser vai lá no Instagram ver. É Rodrigo Risse. Rodrigo Risse 1. Vai lá ver o cabelinho do Arroz. Fera, você tem que ver como é que tá o corte de cabelo desse homem. Arroz, pelo amor de Deus, filhão. Beijo no seu coração. Pô, assina embaixo tudo que o Fera falou. Mas corta esse cabelo. Tá chorando, Fera. Tá chorando lá, tá emocionado. Fera, cara, sem palavras para te agradecer. Que Deus abençoe você, sua família, te proteja sempre. Cara, Nação Urubu 81, cara, é uma porta também que está aberta, que sempre que você precisar para divulgar seu trabalho, o que você quiser, sem clubismo algum, Nação Urubu, a partir de hoje dessa live é a sua casa também. Eu agradeço. Beleza, irmão? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo nosso papo. Já estamos aqui fechando a segunda hora. Porra, e teremos o prazer de ainda ficar outras horas. Mas tenho certeza que ao longo dessa nossa quarentena ainda voltaremos para trocar outras ideias, bater outros papos e falar de outras coisas, outros cenários. E eu tenho certeza que lá na frente a gente ainda vai se encontrar ainda muito para comemorar muitas vitórias do nosso Flamengo aí. Olha, moleque! Fera, fica com Deus, irmão. Beijo no teu coração, beijo em toda a família aí. Que Deus te abençoe. Saudações. Fala para nós, a gente tá com saudade. Saudações rubro-negras. Rubro-negras. Saudações rubro-negras. Finalizamos assim nossa live. Obrigado, irmão. A todos que participaram conosco, fiquem com Deus também. Se cuida, galera. Se cuida pra gente sair logo dessa. E em breve tem Mengão de volta aí.
Tem Fera de volta. Ó, deixa quieto. Saudações. Valeu, Fera. Beijo no coração, irmão.